Está no ar o podcast mais disruptivo do país. Disrupções com Zé Leonardo e ele aqui, olha só ele aí, Tony Dias. Alô, alô, fala Brasil, fala Piauí, Pará, Mato Grosso do Sul, Paraná, Espírito Santo. Fala Niterói, Miguel Pereira, Santo Antônio de Lisboa, Dom Eliseu, Nova Morada do Sul, Piraquara e Aracruz. Que fala em todos os rincões desse país que não é de Deus nem do diabo, é da gente. Sem rodeios e nem floreios. Se você quer ouvir obviedades, opiniões rasas e sem conteúdo, não recomendo esse podcast. Agora, se você quer mais que informação, se você quer opinião embasada em dados, análise e crítica de fato e comprometimento com a sua inteligência, é o lugar certo e pode ouvir a gente sem medo. Disrupções é mais que um podcast. É uma necessidade dos dias atuais. Dias conturbados, turbulentos, nebulosos e enigmáticos. E é por isso que estamos aqui, para entender essa distopia que se tornou o Brasil e, quem sabe, ajudar a transformá-lo. Tony Dias, meu companheiro, como é que estamos, Tony Dias? Cara, hoje eu me auto-intitulei especialista em pendrive. Será por quê, Tony Dias? E vamos descobrir isso ao longo do programa de Disrupções, né, Tony Dias? Né? Exatamente. Mas eu acho que nossa audiência, uma audiência qualificada, já deve saber mais ou menos por que o Tony Dias é especialista em pendrive. Talvez tenha a ver com uma certa bananinha, né, que anda circulando aí pelo Catar, né, Tony Dias? Mas, como sempre, Tony Dias, nós vamos começar aqui com o nosso editorial que a gente intitula Palavras ao Léo, Tony. Não! Palavras ao Léo, Tony Dias, Palavras ao Léo, que faz uma brincadeira, né, com o meu nome, José Leonardo, também conhecido como Léo, para muitas pessoas, e Palavras ao Léo é uma expressão na língua portuguesa, né, que significa você falar e ninguém dar ouvidos, né, jogar palavras ao Léo, né? Pois é. A questão é, o que mais ou menos que a gente está fazendo aqui? A gente está falando e ninguém ouve, a não ser nós dois e talvez um outro familiar, Tony Dias. Mas o fato é o seguinte, a gente está falando porque, em primeiro lugar, nós podemos falar, né? E, em segundo lugar, nós temos hoje a tecnologia, né, que nos possibilita a poder alcançar quem quiser nos ouvir, né? Mas, olha só, Tony Dias, hoje, né, o tema do Palavras ao Léo, esse aí, é o país dos acordos e dos desacordos, né? Porque, meus amigos e minhas amigas, enquanto o Brasil discute o tornozelo do Neymar, a política não para. Aliás, está em pleno vapor, até porque agora temos um governo que parece querer trabalhar de fato, já que o antecessor passou 4 anos apenas atiçando o golpismo em suas bases. Essas mesmas bases que agora têm de explicar por que todos estão se divertindo no Catar, ou em Fernando de Noronha, ou em Porto de Galinhas, enquanto eles estão tomando sol e chuva e usando banheiro unissex em frente aos quartéis. Não é troça, é apenas uma constatação da realidade, hein? Mas, voltando ao assunto que interessa, as articulações para a aprovação da chamada PEC da transição, que pode permitir ao atual governo estourar o teto de gastos, já devidamente estourado em 4 anos de Bozo, né? Vamos fazer a menção honrosa aí. E cumprir a promessa de pagar o Bolsa Família de R$600, com um abono de mais de 150 por criança de até 6 anos.
além de abrir espaço no orçamento para investir em programa Farmácia Popular e para reajustar o salário mínimo acima da inflação, estão bombando. Isso permitiria cumprir, né, as principais promessas de campanha de Lula e honrá-las. E honrá-las, né, é essencial para o começo do governo, que será complicado, com uma oposição articulada no Congresso e na porta dos quartéis para qualquer eventualidade. Para aprovar a tal PEC, a equipe de transição vem se esforçando para negociar com as raposas do Congresso e, ao mesmo tempo, sossegar o tal do mercado, essa entidade que a gente não sabe muito bem o que é, a gente sabe muito bem o que é, né? O mercado são os ricos, os poderosos, né? O mercado é isso. Alckmin à frente para dar conta desse tal mercado, mesmo com a possibilidade de Haddad, né, na Fazenda, enquanto o PT articula o apoio à candidatura de Arthur Lira a um novo mandato como presidente da Câmara. Pois é, isso mesmo. É o que está sendo urdido aí nos bastidores da política, né? A isto chama-se governabilidade, entre aspas. Também poderia ser traduzido como acender uma vela a Deus e outra ao diabo. É bem o estilo desse tal presidencialismo de coalizão, que é, de certa forma, o que existe no Congresso Nacional, típico da moribunda Nova República Brasileira. Aliás, Nova República esta que caiu com o Bolsonaro de vez no colo do dito Centrão, essa entidade gasosa que permeia todos os governos, exalando os seus miasmas, os seus maus cheiros. Assim, o governo, de fato, vai se distanciando cada vez mais daquela utopia que gerou o PT no final da década de 1970. Utopia esta que dizia ser possível chegar ao socialismo de forma democrática / eleitoral e vai se amoldando à realpolitik e ao pragmatismo político, que é o que realmente interessa nesse caso. Governar sem rupturas institucionais é isso. É negociar com todos os setores, inclusive os mais reacionários. E antes que vocês pensem que eu concordo com essa prática, já que eu não concordo mesmo, quero lembrar a vocês que os 2 primeiros governos de Lula foram rigorosamente assim. Então, ele está sendo coerente com o que já fez no passado. Esperar outra coisa é querer se enganar. E vejam como são as coisas, né? No mesmo dia em que o PT decide apoiar Lira, né, hoje, a Bovespa subiu e o dólar recuou. É ou não é sintomático, minha gente? Não esperem, portanto, nenhuma guinada à esquerda deste governo. Aliás, a saída de Guido Mantega da equipe de transição e o discurso de Fernando Haddad, principal postulante à parte da Fazenda, onde poderá fazer dupla com Lara Rezende ou Pérsia Lida, ou alguém ligado à equipe que criou o Plano Real na economia, apontam para garantir ao mercado que o máximo de ousadia que haverá na economia será o furo no teto de gastos para bancar programas sociais, o que de fato já vinha acontecendo mesmo com Bozo e com Guedes, hein? Não vai ser uma invenção do Lula. Agora, que ninguém espere a suspensão da reforma trabalhista, a reforma tributária com taxação de grandes fortunas ou de lucros e dividendos, contenção de remessa de lucro e estatizações ou outras políticas de caráter não liberal na economia. Esse é o acordo. E o Brasil é o país dos acordos e conchavos, onde nem sempre se preza pela coerência ou pelos interesses do povo. E foi esse acordo que elegeu Lula. Agora, o que está em desacordo com tudo são esses 3 fatos que eu vou mencionar aqui, que fazem parte do frenesi da loucura coletiva que acometeu o Brasil desde 2018. Alguns dizem que até um pouquinho antes, né? Fato 1. Um nazista
de 16 anos, filho de um policial militar no Espírito Santo, entra atirando em 2 escolas, uma pública e outra particular, fazendo, por enquanto, 4 vítimas fatais e deixando mais 9 feridos. Fato 2. Um outro fascista agride um músico negro em Curitiba. Segundo testemunhas, a agressão foi sem motivo, ou seja, o motivo foi o ódio mesmo, já que o agressor, que atende pelo nome de Paulo César Bezerra da Silva, já chegou xingando o músico, Odivaldo Carlos da Silva, é o nome dele, desferindo golpes de cacetete e o chamando de macaco, e dizendo que morador, entre aspas, que morador de rua tinha que morrer. Fato 3. Em vídeo que circula na internet, um empresário apoiador do Bozo convoca os empresários do agronegócio a darem férias para os caminhoneiros e o enviarem a Brasília, na posse aí do Lula, né? Assim também como enviar os CACs, né? Para que a bandeira nacional se torne vermelha, mas com o próprio sangue. Puro suco de Brasil. Como diria nosso mestre Gilberto Gil, gente estúpida, gente hipócrita e perigosa, completaria eu. E depois disso, Doni Dias, entrego esse abacaxi em vossas mãos para que você possa descascar, deglutir e digerir. E como diria aquele velho comercial de cereais, vai, Tori! Alô, alô. Estamos ouvindo. Boa noite, bom dia, boa tarde. Cara, finalmente a gente voltou a falar de política no Brasil. Finalmente. Por mais que a gente não tenha guinado à esquerda, por mais que a gente não tenha a gente vai sair de um governo de extrema direita e a gente tem que ser coerente, como você colocou no texto, a gente não vai dar uma guinada à esquerda, a gente não vai ter comunismo no Brasil, a gente não vai ter banheiro unissex no Brasil, as igrejas não vão ser fechadas. Não, vai ter nos acampamentos do quartel. Não, Está tendo. Lá está tendo, mas eu estou falando assim, vai ter uma madeira de piroca, eu não vou comer cachorro, tá entendendo? Não vai ter liberação de drogas, não vai ter nada. A gente vai sair de um governo de extrema-direita e vai voltar para um governo de direita, centro, e nos aspectos sociais vai ficar ali um pouco ali no movimento ali social ali na esquerda, vai ser um governo social-democrata. No máximo, a gente vai chegar a uma social-democracia. E é isso que é o que tem para hoje. A gente tem que ser grato a isso, que a gente saiu de um caos, a gente saiu de uma insanidade que a gente discutia todo dia cercadinho, a gente discutia todo dia fazer cocô dia sim, dia não, só agressão, e hoje você consegue ter um debate. Hoje você consegue ver um canal livre entrevistando Flávio Dino e tendo trocas de ideias, mesmo ideias contrárias. Eu assisti a sabatina do Flávio Dino no canal livre da Bandeirantes, o Flávio Dino sendo arguído sem pena ali, mas só que você tinha ali uma coisa de ideia, coisa que a gente estava sentindo falta. Tirando os debates que tem na CNN, que eu acho improdutivos, aqueles debates que você pega um cara do PT e do PL, que não chegam a lugar nenhum, você já tem grandes debates acontecendo aí Brasil afora. Já começa a galera a falar já em modelo econômico, em âncora fiscal, qual vai ser a nova âncora fiscal, como a gente vai fazer os investimentos. Já mudou a temperatura. A gente não está mais naquele governo esquizofrênico. A gente não tem mais um cara esquizofrênico ali que gerava tensão todo dia. Tu pode ver o que está acontecendo na equipe de transição. Você tem lá o Lula, que é o presidente, fez a delegação lá para a trinca dele, que é composta de Aloysio Mercadante, Gleisi Hoffmann e Geraldo Alckmin. Eles estão ali fazendo articulações, estão ali fazendo todo o movimento, e você não tem a necessidade de você ter um presidente fanfarrão fazendo cortina de fumaça o tempo inteiro.
Então, nesse um mês, praticamente, a gente saiu daquele estado de temperatura muito ampla e hoje a gente já tende a uma certa normalidade. E aí eu vou falar assim, porra, poderia ser feito diferente? Poderia. Eu queria, realmente, vou ser sincero, eu queria um governo diferente no Brasil, um governo realmente progressista. Mas a gente não vai conseguir nesse exato momento. Não vai conseguir. Então, essa transição já começa a mostrar um pouco das institucionalidades que o Brasil tem. Precisa melhorar muito, vai precisar acabar com aquele apadrinhamento que aconteceu com o governo Bolsonaro, de botar pessoas diversas em cargos estratégicos ali para poder fazer todo esse trabalho desse jogo sujo. Vai acontecer. Mas a gente já volta a já ter um pouco mais de, vamos dizer assim, de normalidade. A gente já começa a ter um pouco de institucionalidade. Você já começa a fazer uma crítica não pelo comportamental. Você já começa a fazer crítica por modelos econômicos. Isso que é o grande barato. A gente já começa a discutir modelos econômicos. É melhor fazer um modelo econômico baseado no PIB, baseado no sei o quê, e reduz aqui, papapá. Já muda um pouco o discurso. Então, eu acho que nesse primeiro mês aí de transição do governo Lula, que praticamente quem governa no Brasil hoje é o Lula. É muito doido isso. E aquela coisa, Lula já é o presidente do Brasil. Bolsonaro, ele se negou. Bolsonaro, ele vai entrar para a história da história do Brasil. Quando realmente começarem os processos a avançarem, quando os seus patriotários realmente conhecerem quem foi Bolsonaro, a galera vai começar a se afastar dele. Já tem pessoas se afastando, bicho. Tem bolsonarista que fez campanha até às 17 horas, que já se afastou, já está feliz com o Lula. Tá entendendo? Então a gente está passando pelo momento de transição mesmo. A gente vai sair dessa transição maléfica. Não vou dizer que ano que vem, porra, vai ser foda. Não, vai ser difícil pra caralho. Mas a gente pelo menos vai ter um pouco de paz. Vão ter as brigas pelo poder, vai haver a briga pelos poderes. Com 2 meses vai cair um ministro. Isso é normal. Com 3 meses vai cair o primeiro-ministro do Lula. Tá entendendo? Vai aparecer alguma coisa. Mas só que a gente vai começar a falar de outros aspectos. A gente já começa a falar de política. A política que foi negada nesses últimos 10 anos no Brasil, que a gente passou por uma negação da política muito grande. Se a gente chegou a esse caos de eleger um marginal, é porque a gente negou a política. Se o Supremo está decidindo uma porrada de coisa, é porque a política foi negada, Léo. O STF só está se intrometendo nos assuntos do legislativo e do executivo é porque os próprios deputados levam tudo para o judiciário. Tanto da esquerda quanto da direita, e muito mais pela direita, que a direita se aproveita disso, joga na mão do juiz para decidir. E não tem um embate. Então, o que a gente está passando hoje, a gente está voltando a viver processos políticos, gostem ou não. É a política que eu queria? Não. Mas a gente tem que entender, bicho, que está mudando um pouco. E vou dizer mais, Lula vai governar com uma certa tranquilidade. Porque aqueles cão raivosos que foram eleitos, aqueles deputados bolsonaristas, eles vão ser escolhidos, bicho. Eles vão ficar lá gritando. E aí é o momento, daqui a pouco, de começar a expurgar esses caras do processo político no Brasil. Porque o que está acontecendo hoje nas portas dos quartéis, aquilo ali, bicho, já pode ser considerado já grupos paramilitares. Já pode ser considerado grupos terroristas. E o que está acontecendo hoje são grupos terroristas, são pessoas que estão desgovernadas e querendo golpe de Estado. O que o seu Bananinha fez hoje, lá no Catar, com aquele videozinho dele lá, falando que ele está mostrando para o mundo como o Brasil está, isso já é decoro parlamentar. Isso pode ser enquadrado na lei nova que fizeram do Estado Democrático de Direito. O que ele está mostrando para o mundo? Ele pode sair muito bem de lá e ir para uma cadeia, bicho. Isso vai acontecer. Ano que vem, tu vai ver essa renca toda aí,
indo para o limbo da história. E a gente vai voltar para uma institucionalidade, sim, bicho. A gente vai voltar, sim, querendo ou não querendo. O Brasil não aguenta mais essas corjas. O Brasil tem tudo. O Brasil tem tudo. Essa PEC da transição sendo aprovada, vamos dizer que ela, no ruim de tudo, que ela seja aprovada por 2 anos, vai fazer uma diferença muito grande. Lembra na pandemia, quando a ANTA deu os R$ 600, o que aconteceu na economia do Brasil? Lembra que gerou economias em vários lugares no Brasil? Que o empresariado pegou esse dinheiro de volta? Porque esse dinheiro vai para consumo, bicho. Esse dinheiro não entra em conta de investimento. Esse dinheiro não vai para a caderneta de poupança. Esse dinheiro vai para consumo direto. E esse dinheiro volta para o governo através dos impostos. Está entendendo? Então, o governo não, o governo vai ter uma vantagem muito grande, o governo Lula, nesses 2 primeiros anos, se for aprovada nesse sistema de 2 anos. Se for em 4 anos, Lula vai ser reeleito e quem ele colocar lá vai ser reeleito. Por isso que eu acho que não vai ser 2 anos, não vai ser 4 anos, não, vai ser mais, vai ser menos, vai ser 2 anos. Não. A PEC está entre 2 anos, o PT aceita até 2 anos. O PT não, o governo aceita até 2 anos. E o que acontece? Todo mundo sabe que se isso aí for eleito, se isso aí for aprovado por 4 anos, o PT... O Lula talvez não, porque eu acho que ele não vai se candidatar mais a nada, mas quem ele apoiar. Porque o que vai acontecer? Eu já tô analisando que a gente já tem 4 grupos, até as eleições a gente tinha 2 grupos. A gente tinha o governo e você tinha uma oposição ali tranquila. Todo mundo que não era oposição estava numa abstenção. Agora vai ter a Tebet, vai ter, né, o PT, vai ter o Haddad, o Lula está tentando emplacar o Haddad. Eu nem estou dizendo pessoas, Léo, eu estou dizendo... Grupos. Não, mas... Você vai ter o grupo de extrema-direita, que aí vai ter uma briga para quem vai tomar conta dessa extrema-direita, porque, bicho, não dá para seguir um líder covarde. Quem segue liderança, o cara não pode ser covarde. O cara, para ser líder, bicho, ele tem que ser exemplo. E um exemplo covarde desse cara aí, esse cara é um covarde. É covardia. Bolsonaro é sinônimo de covardia. Então, os patriotários vão querer arrumar um outro signatário aí para poder seguir. Augusto Aras vai meter o pé ali da PGR. Ano que vem, né? Então, uma galera ali vai liberar. Os 2 ministros do STF, o único perigo é que talvez em 2026 ou 2028, quem vai seguir as eleições é o Nunes ou o André Mendonça. Mas o Nunes, daqui a pouco, ele vira casaca. Tá entendendo? Então, a gente vai ter um modelo, a gente vai ter uma governança um pouco mais calma no Brasil. Tá entendendo? E aí tem aquela coisa toda, o fluxo, o crédito de carbono, o mundo todo podendo voltar a explorar a Amazônia de uma forma sustentável. Isso vai dar muito dinheiro para o Brasil. Tá entendendo? Então, os investidores vão voltar para o Brasil porque não vai ter mais um líder esquizofrênico, um líder que não aceita a resolução do Supremo Tribunal Federal. O grande problema do investidor é o seguinte: o investidor investe em qualquer lugar do mundo, mas que tenha condição jurídica. E no Brasil não tinha condição jurídica. Está entendendo? O nosso modelo, o Bolsonaro, não trazia segurança jurídica para esse capital, para esse investidor. Com o Lula, os caras sabem que vai haver sim uma segurança jurídica muito grande. Então você vai ter a extrema-direita que vai expurgar esse cara e vai procurar um outro líder aí, mas vai ficar naquela faixa dos 15. A direita vai se organizar, essa direita aí que está orgulhosa agora, que era o antigo PSDB, que talvez vai se estruturar na levada do Tarcísio, tá entendendo? Na levada ali dos republicanos, aquela coisa ali mais
que o Tarcísio não vai ser radical. Quem vai esperar o Tarcísio bolsonarista em São Paulo vai se arrepender, ele vai ser pragmático. Ele foi pragmático quando foi ministro, tá entendendo? Participava, mas ele não é um cara tão, vamos dizer assim, aloprado como foi os bolsonaristas. Então, e tem o Kassab ali e o Marcos Pereira que vai segurar, vai frear ele. A Universal com o PR. Mais o Kassab, né? O Kassab e o Marcos Pereira, bicho. O Marcos Pereira foi ministro. O PR teve ministério com a Dilma, teve ministério com o Lula, bicho. Tu acha que os caras. Esse centrão fisiológico brasileiro, tu acha que eles vão ficar ali batendo palma para maluco? Eles estão vendo aí a covardia que o Eduardo Bolsonaro fez. Tu acha que um político profissional vai cair no golpezinho de um pendrive, bicho? Vai cair no golpe de um pendrive, um político profissional. Não estou falando essas maluquices, não. Foi um político profissional, um cara ali que tem interesses ali pro cargo. Tu acha que esse cara vai cair no golpezinho de pendrive, Léo? Tu acha que o cara deve estar boladão? Tu acha que os caras do PL devem estar xingando pra caramba o Eduardo Bananinha? Tá entendendo? Isso não, se fosse eu, tava puto já, claro. Não, se eu tô no partido dele, eu sou um cara pragmático, vendo a merda feder, porra, o ministro suspende a porra do fundo e o cara vai pra lá pra fazer uma papo dos caras, não, eu tô cheio de pendrive aqui na mão, ó. Porra, nem se usa mais pendrive, bicho. Nem se usa mais pendrive, você manda porra pro arquivo pro cara pro Google Drive, e pode mandar pro e-transfer, se não quiser. Tem Calma, Tony, que nós vamos comentar isso no último bloco. Não, mas no último bloco eu vou ficar mais animado, mas eu estou só colocando aqui o... Então não tem condições, bicho. Então você vai ter esse grupo aí de um centro-direito, vai ter um grupo ali na centro-esquerda ali, que vai ser órfão ali do Ciro Gomes, ou então o próprio Ciro Gomes mesmo ali com aqueles malucos dele, e você vai ter uma liderança do PT. Então hoje você vai ter praticamente 4 grupos no Brasil, isolando, porque eu acho que a direita vai isolar o bolsonarismo. Não digo nem bolsonarismo, patriotário. Acho que o nome mais certo hoje é falar de patriotário. Então, eu acho que os patriotários agora, eles vão ficar isolados, eles vão conseguir umas prefeituras, uns cargos de vereador, mas não vai ser mais aquela violência toda. Imagina o pastor agora ganhando um dízimo mais satisfatório. Tá entendendo? Imagina as igrejas funcionando e recebendo dízimo, os 10% aí do auxílio emergencial, bicho. Os pastores vão ficar felizes pra cacete, bicho. Eles vão falar em banheiro sexy. Nada! Porra! Então, tipo assim, não acho que a gente está voltando para a normalidade, os acordos vão voltar, isso é certo. Os desacordos vão acontecer, isso é natural do jogo do poder. Eu acho que a gente volta, o Brasil volta a dar uma guinada para a questão de discutir ideias. Eu acho que a gente sai do campo comportamental, do campo bizarro do comportamento, e eu acho que a gente passa agora a viver o campo das ideias. Tá entendendo? Acho que a gente vai entrar agora no campo das ideias. Eu acho que tem que começar a tratar as coisas pelo nome. O que está acontecendo hoje nas estradas é terrorismo. Terrorismo doméstico. Tem que ser um terrorismo doméstico. O que foi feito no Espírito Santo foi obra de um nazista. Tem que ser feito com obra de um cara nazista. O que foi feito lá no Paraná é obra de um fascista. De um fascista. O que está acontecendo no Mato Grosso é grupo terrorista. Terrorista, é isso aí. É isso aí. Tem que ser enquadrado pelos nomes. Essa galera que está na frente de quartel tem que ser tratado como traidores da pátria. Eu não sei se você se lembra do caso lá do jornalista, fotojornalista, né? Santiago Dantas, lá da Band, que, né, morreu em função de um confronto entre a polícia e os manifestantes de 2013, né, a questão da Copa, e um determinado, né, manifestante jogou um sinalizador, atacou,
atingiu ele e ele morreu. Né? O cidadão está preso até hoje. E acho que tem que estar preso mesmo, acho que não deve se fazer isso. Né? E ele foi acusado de crime de explosão e quase foi enquadrado na lei antiterrorismo. E tem outros em 2013 que também estão respondendo, né, processos, né, em relação os acontecimentos de 2013. Né? Vou comentar da Sininho e tantos outros, que alguns eu até conheço. Né? Assim, por que a lei serve para um e não serve para outros? Né? Ou seja, o pessoal está fazendo coisa pior. Né? Está incentivando um outro por conta dessas ideologias que o Bolsonaro, né, legitimou, fez um massacre, só não foi um massacre maior, não sei porquê, né? Muita sorte, porque poderia ter sido muito maior o massacre. Matou 4 pessoas no Espírito Santo. O outro cidadão lá, né, agrediu um outro cidadão negro, pensou que o cara era morador de rua e disse que morador de rua, xingou ele de macaco, né, e falou que morador de rua tem que morrer. O que legitima esse discurso? E a chacina que teve no Rio de Janeiro, sexta-feira? Não, pô, cara, perfeito, eu não coloquei isso no editorial, mas cabe. Porque as chacinas que são feitas no Rio de Janeiro tem essa orientação. Porque é isso que está na cabeça, muitas vezes, do comando das polícias. O filho aliás, o nazista que fez a chacina lá no Espírito Santo era filho de um policial militar, cara, que tinha né, tem um livro que publicizou, né, o livro do Hitler, Minha Luta, Mein Kampf. Botou lá. Imagina o que deu pro filho. O que esse menino ouviu de discurso desde que ele teve consciência na vida, rapaz? Exato. E o que isso revela de uma corporação? Como é que uma corporação que é do Estado admite um cara desse? Esses caras têm que ser expurgados da vida brasileira mesmo. Eu concordo com você. Bicho. Tem que expurgar, tem que chamar as coisas pelo nome. Esses maluquinhos que ficam, eles não são mais maluquinhos, não. Não, maluquinho sou eu e você, né? Maluquinho é gente, esses caras não são malucos, esses caras, eles têm interesse. Porque, primeiro, a grande maioria que está ali é militar da reserva. Está ali é militar da reserva. Segundo, são mulheres de militares que estão lá dentro e elas ficam lá fora. Fazendo pressão com o filho, sobrinho, essa coisa. O outro são pessoas ali que estão indo pela questão religiosa, influenciados pelos líderes religiosos. Eles estão ali sabendo. Eles estão pedindo intervenção militar. E se eles estão atentando contra o Estado democrático de direito, eles são terroristas. Não tem outra palavra. São traidores da pátria e são terroristas e merecem o rigor da lei. Está na hora de acabar com essa palhaçada. Está na hora de acabar com essa palhaçada. O problema é todo que os militares no Brasil... Cara, essa semana eu assisti o documentário do Racionais. Está no Netflix. Foi o documentário mais assistido no mundo. E quando... Eu praticamente conheci a história do Racionais desde o início, que o Racionais é meu contemporâneo. Os caras têm 50 anos, 51, eu tenho 47. Vivi ali... quando eles gravaram os primeiros discos, eu tinha ali 90, 15 anos. Então, eu gostava de rap. Então, eu assisti os documentários do Racionais. Todo show do Racionais acabava em porradaria. Porque o que ele me lembro. Confio na polícia, raça do caralho.
E o Racionais sempre se manifestou fazendo a cabeça da população do gueto. E eles não querem isso. Eles não querem que o preto, eles não querem que o paraíba, eles não querem que a trans, eles não querem que os nordestinos, que as mulheres, que as lésbicas, que os gays, que os autistas cresçam. A pobreza no Brasil é um estado, é uma política, não é opção, é política. O que está acontecendo no Brasil, o que aconteceu nesses últimos 6 anos, desde quando aconteceu o golpe com a Dilma Rousseff, a gente vive uma gentrificação no Brasil. É botar o pobre nos seus devidos lugares. Porque Lula, quando ele entra lá em 2002, quando começam as políticas sociais de Fernando Henrique com a saudosa Ruth Cardoso, que a gente tem que lembrar que muitas das coisas que o PT fez veio da obra de Ruth Cardoso. A Ruth Cardoso foi uma grande pessoa no aspecto social no Brasil. Quando ela começa a fazer todos aqueles processos sociais lá na época de Fernando Henrique, que começa o pobre começar a ser ouvido, quando o Lula começa a implementar os conselhos nacionais de políticas públicas, políticas de saúde, políticas de cotas raciais, de preto, disso, quando os concursos públicos começam a tirar os filhinhos dos militares e começam a entrar os da Silva, os Pereiras, a galera do subúrbio, a galera do gueto nas estatais, começa esse ódio todo. Quando o filho do pedreiro, bicho, quando o filho do gari vira executivo de uma estatal, isso incomoda. Quando uma empregada doméstica começa a cobrar os seus direitos, isso incomoda. O problema do Brasil é estrutural, é racismo estrutural, é essa bodega da elite do atraso de Gessé de Souza. Então, eu sei que vai ser difícil a gente lidar com isso. Só que o bolsonarismo, o Bolsonaro, ele colocou isso em prática. Esse ódio todo que a gente vive no Brasil hoje, bicho. Esse ódio. Então, não adianta. Tem que ser punido. Não tem que haver anistia para Pazuello. Pazuello tem que amargar. O crime que ele cometeu não é tão diferente do Joseph Mengele. A experiência de Manaus, a experiência que Osmar Terra, Nise Yamaguchi, eu acompanhei a CPI todinha. Eu ficava quase o dia inteiro acompanhando a CPI. O que eu vi daquela capitã cloroquina, aquela mulher merece cadeia fechada. Nise Yamaguchi merece cadeia fechada. 700 mil mortes no Brasil por causa dessa política negacionista. Isso não pode ser esquecido. Não, assim, o nome disso é para comprovar, e assim, como você fala de uma experiência, que é verdade, foi comprovar a tese da imunidade de rebanho. Imunidade de rebanho. Aquilo foi crime contra a humanidade, sim. Faltou oxigênio. Eles cagaram e andaram. A Venezuela quis mandar um avião. Eles não mandaram o avião lá para a Venezuela. Ideologia babaca, essa ideologia nefasta que mata preto todo dia, que leva um jovem de 16 anos a se seduzir pelo nazismo, bicho. A se seduzir pelo fascismo. Tem que ser punido, sim, bicho. Tem que punir esses caras todos. Não é possível. Se o Brasil tivesse na média mundial, teriam morrido mais 200 mil pessoas. E eu estou falando de média mundial. Se nós tivéssemos a mesma média de Itália, de Alemanha, França, mas a gente optou pelo genocídio. O que aconteceu em Manaus foi um genocídio. Tem que botar esses caras todos no Chilindró, bicho. Bolsonaro não pode sair impune. Não pode sair impune. Não só por esses crimes que ele cometeu, não. Ele cometeu vários crimes de responsabilidade quando esteve no cargo, que seu Augusto Aras não quis investigar.
Quantos processos de impeachment Arthur Lira sentou o rabo em cima? Porque o Arthur Lira, bicho, não foi o Bolsonaro que se aproveitou do Arthur Lira. Foi o Arthur Lira que se aproveitou de um governo fraco. Um homem fraco, um homem vil, um mentiroso. Bolsonaro é um mentiroso. O Bolsonaro levou o Brasil a se tornar pária internacional. A gente vai ver, bicho. Vai ver. Tony, a gente estava discutindo antes sobre a questão da Comissão da Verdade, né, que teria sido uma das perdão, uma dos fatores que levou aí a impeachment da Dilma, né, dentre muitos, né, e você falou aqui da punição a essas pessoas, né, que cometeram genocídio no Brasil, né. Eu fico pensando o seguinte, Tony, com base na nossa discussão, acho muito difícil isso acontecer. Pô, se não aconteceu com os militares que já não estavam no poder há tanto tempo, né? E os crimes estavam mais que comprovados, né? Com esse pessoal não vai acontecer nada, porque eles estão vivos ainda, né? Estão ainda influentes, porque podem ter perdido aí, né, a eleição, mas ainda estão influentes. Eu acho muito difícil acontecer alguma coisa com esse pessoal. Agora, se tivesse alguma possibilidade de isso acontecer, ia ser muito pedagógico para esse Brasil, né? Ou seja, a gente perdeu a chance de ter punido, né, os torturadores da ditadura militar lá em 1985, quando teve a Nova República. Você estava até comentando sobre o filme, justamente 1985, que fala sobre justamente como é que a Argentina, ao contrário do Brasil, né, não deixou de avaliar sua história e de punir os responsáveis. E a Argentina hoje não cogita, né, não tem... A direita lá, a direita não reivindica o regime militar na Argentina. Da mesma forma como a direita no Chile também não reivindica o Pinochet. E aqui a direita no Brasil reivindica esses merdas. Por quê? Porque eles não foram punidos, né? Mas também tem uma outra coisa também, cara. Que a gente tem que só para completar, Tony, então se a gente pudesse punir esses caras hoje, talvez fosse, não diria uma redenção do ponto de vista histórico, né? Não, mas assim, no histórico, bicho. Eu tô pensando seria assim uma coisa muito pedagógica para o Brasil, assim, olha, né? O cara cometeu um crime contra a humanidade, ele não pode passar impune, né? Não pode, bicho. Ele tem que sofrer consequências, né? Cara, eu tive Covid no início. Quando eu tive a Covid no início, foi uma merda do caralho. Tive Covid no início, foi uma merda do caralho. O que eu fico imaginando é que eu tive uma sorte, que lá em casa tinha um tubinho de oxigênio lá, que a minha ex-sogra, que faleceu, tinha fibromialgia, então ela usava. A minha sorte foi essa. Tu imagina, bicho, tu não ter ar. Tu não ter ar. E o governo, eu acompanhei. A White Martins falou que ia faltar oxigênio. Eles fizeram o Tratikov. Eles queriam testar a imunidade de rebanho. E foi o caos que aconteceu em 2021, bicho. Isso não pode ficar impune. Isso não pode ficar impune. E aí o meu estado do Rio de Janeiro elege Eduardo Pazuello, o deputado mais votado do Rio de Janeiro. E pode ser candidato a prefeito, hein? Tu tá entendendo? Tu tá entendendo aonde que o Brasil precisa voltar à sua normalidade, bicho? Isso tem muita culpa dos veículos de comunicação.
Os veículos de comunicação no Brasil, eles precisam ver realmente a merda que eles passaram esses 4 anos aí, que eles foram maltratados esses 4 anos. Eles têm que aprender a fazer jornalismo de fato. Eu acho que essas empresas, eu vou botar as 5 principais. O Grupo Abril, bicho. A família lá os Marinho. O Grupo Folha. O Estadão. Está na hora desses caras começarem a fazer jornalismo de fato. A própria Veja. Deixar um pouco essa... Uma coisa é você questionar governo, bicho. Tem que questionar sim. Eu acho sadio isso. O que não pode fazer é campanha para derrubar governo. Tá entendendo? É campanha para derrubar governo. Por que não quiseram derrubar o governo Bolsonaro? Eles poderiam ter inflamado... Não, eles só davam aquelas notas comportamentais porque dava like. Mas eles não quiseram derrubar o governo como eles fizeram com a Dilma. Como eles fizeram com o PT. Tá entendendo? Dava aquelas notinhas ali do cercadinho. Ah, Bolsonaro falou isso, falou aquilo. Mas eles não fizeram campanha. Eles poderiam, lá no auge da pandemia, ter feito campanha para derrubar o governo. E não fizeram. Na época que o Queiroz foi preso. Lembra quando o Queiroz foi preso? Ali era o momento de dar o impeachment do cara. Onde já se viu, bicho, um cara que é perseguido, um cara que é foragido, é encontrado na casa do seu advogado. Onde já se viu isso? Ali era para ter tido um processo de impeachment nesse desgraçado. Tá entendendo? E foi aonde que entra Arthur Lira e aonde que Arthur Lira sequestra o orçamento do Brasil. Então está na hora da imprensa no Brasil começar a ter responsabilidade. Está na hora da Globo fazer uma porra de uma meia-culpa e falar sobre o que realmente são as pedradas fiscais. O que o Bolsonaro fez agora nessas eleições dessas 2 PECs são piores do que aquela bodega lá das pedradas fiscais, dos créditos. É a mesma coisa do pendrive. É a mesma esfarrapada. Eu estou com o pendrive aqui. Foi a mesma coisa, fez pedrada fiscal. Explicou o que foi aquilo. Cadê a responsabilidade? Cadê a responsabilidade de Sérgio Moro? Sérgio Moro hoje é senador. Fez o que fez. Dallagnol é deputado federal. Fez o que fez. Então está na hora, bicho, da imprensa no Brasil começar realmente a pensar no fato. Ela viu que não dá certo flertar com o fascista. Não vale a pena flertar com o fascista. Porque, como já disse Humberto Gessinger, o fascismo é fascinante, deixa a gente ignorante e fascinada. E aí é. Uou. Flertou com o fascismo. A Globo flertou com o fascismo. A Globo News está flertando de novo. A CNN fala em PEC da gastança. Eu falo isso porque eu estou acompanhando os editoriais todinho, todos os telejornais. Eu estou fazendo uma pesquisa. Comecei a fazer essa pesquisa essa semana. Durante 6 meses eu vou escolher um tema e vou mapear as 20 principais veículos de comunicação, desde a extrema esquerda até a extrema direita. E todo dia eu vou guardar essas informações para daqui a 6 meses ver quem realmente está fazendo jornalismo de fato. Porque o problema no Brasil hoje é o jornalismo de fato. Nossos jornalistas se aventuraram, se acostumaram com notinha de procuradorzinho. Não, e mais do que isso, né? O jornalismo no Brasil, pelo menos eu não sou jornalista, então, assim, eu sei que existem regras e tudo mais, né? Mas eu leio, né? Acompanho a imprensa. Desde os anos 80 eu leio. Final dos anos 80 comecei a ler jornal por causa do meu pai, Brasil, né? Seu comunista. Não, Folha de São Paulo. Foi-se de São Paulo. Foi São Paulo, ele Ilustrada, né? Eu comecei a ler jornal com a Ilustrada da Folha, meu pai assinava, né?
Gostava. Mas, assim, a questão era uma outra época, não tinha internet, né, Tony? Não tinha internet. Você... Não, é por isso que eles têm que voltar pro fato, bicho. Pois é. Mas, assim, o que eu vejo hoje no jornalismo brasileiro são narrativas. São narrativas. Não, você tem narrativas, né? Você não tem, assim... bom, para narrativa, ouça disrupção, então, porque aqui a gente não tem... a gente tem compromisso com a verdade, mas a gente tem uma posição clara, né? Sobre as coisas, né? Assim, a narrativa, quando a narrativa entra e se sobrepõe ao fato, porque uma coisa é o seguinte, você tem uma narrativa, você preserva o fato, né? Quando a narrativa entra, né, se sobrepondo ao fato, né, eu acho que é um problema. Eu acho que é um problema. Não, acho que não é um problema o veículo de comunicação ter uma linha editorial, sabe? Nós defendemos o liberalismo, como o Globo defende, por exemplo, sempre defendeu, né? Ou, por exemplo, um jornal, né, mais à esquerda, vamos dizer assim, a Hora do Povo, né, ou a Nova Democracia, tem uma linha, tem um editorial mais à esquerda. O problema não é esse, não. O problema é quando a narrativa se sobrepõe ao fato, né? E aí eu acho que nós temos um problema com o jornalismo, porque jornalismo é o contraditório, né? Você, para ter um bom jornalismo, você tem que dar, né? Pelo menos é o que eu já li aí, né? De bons jornalistas falando, olha, você tem que dar espaço ao contraditório, né? E qual é o contraditório que tem hoje? Por exemplo, na pauta econômica não tem contraditório. Não tem contraditório. Na pauta econômica, todo mundo defende o Guedes, por exemplo. Mas porque é interessante, bicho. Claro. Tá entendendo? Por isso que eu falo que a necessidade do jornalismo profissional hoje, qual é a dificuldade do jornalismo profissional hoje? É ele ter o fato. Porque, por exemplo, se eu quiser ficar no viés de confirmação, eu vou lá para os blogs de esquerda. Sim, claro. É mais... Vou ver o 24/7, vou ver o DCM. É melhor, né? Então, tipo assim, eu quero fato. Eu sou do campo progressista, bicho. Sou do campo progressista, sim, sempre fui. Só que eu não quero também ser um cara alienado. Eu não quero ser um mínimo. Não, eu tenho que entender qual é a conjectura. Eu tenho que entender quais são os interesses que estão por trás. Eu tenho que entender quais são as redes que estão ali querendo fazer o jogo político. Eu não posso ser inocente de só acreditar. Não! Existe força, existe interesse, o tal do mercado. Quem é o mercado? Quem é o mercado? É 5 ou 6 ali que estão ali. O mercado é o Jorge Paulo Lema. Tem nome, né? Tem. O mercado é o Marinho, é o Soros, né? Quem mais? Soros já. Soros é comunista. O Soros é comunista, pô, né? O Esteves. Esse é o mercado, né? O mercado ali é aquela meia dúzia ali, 10 ali que tomam as decisões. Deve ter um grupo ali no Signo, desde que eles não usam o WhatsApp. Não, e geralmente são caras que representam grupos, né? Não representam nem eles sozinhos, não grupos, né? Então eles influenciam, por exemplo, falando de jornalismo, Fernando Nakagawa, lá, o diretor de economia do CNN. Bicho, aquele cara ali, puta que o pariu, ele faz um desserviço. Ele faz um desserviço. É muita mentira. E aí ele vê que o mercado, porra, ele recebe, ele tem lá as fontes, ó, fala isso aqui, toma isso aqui, papá, fala isso aqui. Então não tem um jornalismo de fato para poder apurar realmente o que está acontecendo. E isso levou essa comunicação direta que o bolsonarismo usa. Tá entendendo? O bolsonarismo só é o que ele é por causa dessa comunicação direta, porque esses veículos perderam a credibilidade. Quando você para assistir lá as análises da Globo News, bicho, puta que o pariu. Tá entendendo? Não consegue influenciar mais as pessoas.
Tá entendendo? Só influencia porque você tem a porra do viés de confirmação. E é justamente isso que está na hora desses veículos acordarem. Porque senão, bicho, a minha tiazinha do WhatsApp, minha mãezinha, vai acreditar no pendrive. Tá entendendo? Vai acreditar que, sei lá, nas ideias, mas vai acreditar em terra plana, vai acreditar em mamadeira de piroca. Por isso que eu falo que o jornalismo hoje, ele precisa dar uma significância, ele precisa evoluir para poder voltar para o fato. Coisa que nunca aconteceu no Brasil. Por isso que a gente está com essa crise moral muito grande. Eu acho que está na hora do próprio jornalismo em si, que cobra meia-culpa do PT, cobra meia-culpa do Lula, está na hora do próprio jornalismo em si começar a pensar no fato, começar a fazer uma meia-culpa. Será que está na hora do jornalismo mudar um pouco os editoriais? Bicho, a gente sabe que cada um defende o seu bagulho. A gente sabe que é Empíricos que manda lá no antagonista. Que o antagonista é lá da Empírico. A gente sabe os interesses que tem a Globo. A gente sabe os interesses da Folha de São Paulo. Eles também não escondem. Eles não escondem. Igual o Bolsonaro. O Bolsonaro não caiu por quê? Porque esses grupos querem a política de Paulo Guedes. A política de Paulo Guedes é muito interessante para os bilionários brasileiros. Está compreendendo? É muito interessante o que Paulo Guedes fez no Brasil, bicho. Porra, milionário e bilionário, porra, não tem como odiar o cara desse. Ele facilitou tudo para os bilionários e milionários, tá entendendo? Então é complicado, mas eu acho que, tipo assim, os caras realmente querem, porque não adianta mais, bicho, não adianta mais você ter acúmulo. O acúmulo vai levar a gente à desgraça. Está acontecendo no mundo. A crise no mundo hoje é porque não tem mais condições de acumular. Se você pega um bizinho, se o Lerman, sei lá, der 1 bilhãozinho e botar 1 bilhãozinho lá em Paraisópolis se transforma. Se ele pegar 1 bilhãozinho dele, que ele ganha de royalties todo ano, e botar no Complexo do Alemão, bicho, ele transforma. Ah, não, mas eu vou transformar pela educação. Não tem como transformar pela educação, bicho. Tem que botar dinheiro vivo na mão do cara. Tem que fazer transferência de renda mesmo. Tem que fazer transferência de dinheiro, botar dinheiro na mão do consumo. Só assim você vai conseguir dar uma amenizada. Mas o Brasil sempre foi assim, bicho. Gessé de Souza, não sei se você teve a oportunidade de ler aquele livro Elite do Atraso. O problema do Brasil é... Já comentamos aqui, inclusive. Já comentamos. O problema do Brasil é a elite do atraso. É a elite que não entendeu que se ela quiser continuar prosperando, se ela quiser continuar tendo as suas exclusividades, ela tem que deixar o pobre comer a porra da picanha. Ela tem que deixar o pobre se alimentar melhor. Ela tem que deixar o pobre comprar o seu carro. Ela tem que deixar o pobre dar o seu rolezinho no shopping. Porra, tá puta que tá indo, vagabundo tá fazendo rolezinho no shopping? Vai pra Miami. Eu tô fazendo o contrário do Guedes. O Guedes mandou a galera ir pra cadeira feminina, né? Eu tô mandando pra esse cara, vai pra Miami, porra. Vai fazer compra lá no Catar. Tá entendendo? Então, porra, deixa o pobre ser feliz, bicho. Deixa o pobre ser feliz, deixa o pobre ter a sua casinha digna. Deixa a minha casa, a minha vida voltar, deixa o pobre poder ter uma moradia digna, deixa o pobre andar melhor de metrô. Porra, bota ar-condicionado na porra do trem. Tá entendendo? Bota ar-condicionado nos ônibus, bicho. Tá entendendo? Paga melhor o seu funcionário. Para de pagar essa miséria de salário mínimo, você pode pagar um pouquinho mais. Essa ganância que não dá mais, bicho. Tá entendendo? Ô Tony, né? Estamos indo para 1 hora de programa já, né? E nós temos que mudar de quadro aqui, até para a gente avançar no programa. Só um segundinho, tu já viu como mudou? Antes a gente só ficava reclamando do Bozo. Agora a gente começa a falar de projeto de país. Olha a diferença.
Porque assim, uma coisa que você está correto, né? É que a política voltou a ser discutida do ponto de, não sei se de ideias, né? Mas pelo menos do ponto de vista do que, assim, a gente enxerga do que é melhor, o que não é melhor para o Brasil, né? E não, assim, do ponto de vista do que eu acho que o cu do outro deve ser ou não, né? Então, acho que isso já, por si, já melhora. Agora, eu acho também, Tony, que é preciso que a discussão política avance, né, para, eu acho que, por exemplo, o campo progressista tem uma missão aí, nesses 4 anos de governo Lula, que é o seguinte, olha, como é que a gente faz para que o fascismo não volte, né, a dominar o país, né? O que nós erramos? Como é que nós permitimos isso? Né? Porque isso também tem muita responsabilidade do campo progressista. Acho que Única não, não. Léo. Né? Assim, Não, não acho sei que que. botar na conta dos progressistas, eu acho que não. Isso tem Não, por muito exemplo. mais culpa. Isso tem mais culpa na porra daqueles programas que tinha lá do Pânico. Tem mais culpa no Tá. programa da Luciana Gimenez. Tem mais culpa na Então, Globo. mas deixa eu colocar. Eu acho que tem culpa assim, talvez não no surgimento, né? Mas nós não conseguimos dar um enfrentamento. Né? Isso é um fato. Né? E por que a gente não conseguiu dar um enfrentamento a isso? Né? O que faltou? Eu acho que tem que ser uma reflexão, Tony, né? E eu acho que isso é parte da missão que a gente tem que ter. A gente não pode se iludir, né? Que temos aí um governo, né, teoricamente de esquerda no Brasil e que isso vai resolver a situação. Então, acho que essa é a questão. Acho que ele tem que colocar o debate das ideias nesse patamar. Né? O mercado vai querer botar no patamar dele, correto? O mercado vai querer dizer, né, que se é bom o teste de gasto ou não. Acho que nossa missão é o seguinte, ó, o que é preciso fazer, não só para tornar esse país mais justo, né, do ponto de vista social, mas para avançar ideologicamente também. Porque, assim, acho que não houve um avanço ideológico, né, ou seja, na forma que o povo vê as coisas, nesses anos aí de governo PT, e justamente o fato da gente não ter mexido com a cabeça, com a consciência das pessoas, né, foi um dos fatores que permitiu aí o fascismo, né, se entranhar através das igrejas evangélicas, através, né, desses think tanks liberais, né, tipo Instituto Liberal, né, Instituto Mises, né, isso tem um peso, né, mas o que a gente não conseguiu perceber nesse período, né, e que permitiu isso também, que a gente não conseguiu dar um enfrentamento. Eu acho que isso é um bom tema para a gente colocar. Mas, Tony, né, eu vou propor agora que a gente avance um pouquinho aqui para o nosso outro quadro, que tem outras coisas assim que a gente não discutiu nesses últimos tempos, mas acho que é importante também, né, nesse sentido, né? E vamos assim reavivar o nosso quadro. Treta cultural, Tony Dias. Há muito tempo que a gente faz a treta cultural aqui, Tony Dias, né? E eu gostaria aqui de colocar aqui 2 assuntos em pauta, né? Um assunto que aconteceu essa semana e outro que aconteceu nesse mês, né? O primeiro, Tony Dias, não sei se você viu, né? É aquele pessoal lá bolsonarista que hostilizou, xingou o Gilberto Gil, né? Que foi lá, inclusive, torcer pela seleção brasileira, né? No Catar, então ele não estava nessa corrente aí, nessa onda, eu não vou torcer pela seleção, ele foi lá dar um apoio lá, né, à seleção brasileira e certo ou errado lá, né, é o direito dele, e o pessoal hostilizou, né, o pessoal não, né, um grupo aí de 3 ou 4 lá
bolsonaristas acabou xingando, né? O Gilberto Gil falando aí de Lei Rouanet, papapá. Isso é um assunto assim, né, que eu acho que a gente precisa porque o Gilberto Gil é uma referência, né, na cultura nacional e é um dos caras que mais defende a cultura nacional no exterior, né? É um artista reconhecido internacionalmente. E outra coisa a gente não comentou, Tony Dias, esses dias, né? É uma geração que está se perdendo, Tony Dias. Jô, a gente já comentou o legado do Jô, mas depois do Jô morreram Gal Costa, Rolando Boldrin. Olha, tá mexendo com uma memória afetiva aqui, que Rolando Boldrin, eu assisti o Som Brasil, né? Era depois do Globo Rural, entre a Fórmula 1 e o Globo Rural, tinha o Rolando Boldrin, tinha o Som Brasil, e eu assistia na casa do meu falecido avô, né? Aquele caos lá do Rolando Boldrin, que depois eu fiquei maior e fui entender, né? E estava revisitando alguns, assim, muito... Assim, é a alma do brasileiro ali, do verdadeiro sertanejo, né? Não esses, né, fascistas que tem aí. E a morte, talvez que comoveu, né, junto com a Gal Costa, mais pessoas, que foi a morte do Erasmo Carlos, do Tremendão, né? O Tony, nós que gostamos de rock and roll, né? Nós temos assim que reconhecer, né, a importância do Erasmo, né, para a gênese do rock and roll no Brasil, gostando-se ou não, né? Eu adorava, mas pô, tem gente que por ele foi vaiado, né, no Rock in Rio. Erasmo Carlos foi vaiado no Rock in Rio pela galera lá que queria ver, né, o Iron Maiden, né? Talvez por um sectarismo bobo que hoje talvez não acontecesse, né? Mas o Erasmo Carlos está na gênese do rock nacional. Tem discos muito legais nos anos 70 e 80, Tony Dias, né? Eu estava revisitando a obra dele nesse período, como revisitei a obra da Gal também, né? Tava revisitando. Ele tem discos assim primorosos nos anos 70, eu recomendo você ouvir dois, né? Se é que você já não tem ouvido, né? Que é o Carlos Erasmo, de 73, alguma coisa, 72, 73, e os Sonhos e Memórias, que são, assim, talvez do período, estão no top 10 aí. E olha que aquele período dos anos 70 teve Zé Ramalho, teve Raul, né? Teve Rita Lee, né? Teve discos excelentes do Caetano, né? Teve Refazenda do Gilberto Gil. Então, assim, e o Erasmo Carlos está para mim, está nessa lista, entendeu? E semana passada ele acabou morrendo aí, né? Então, acho que é isso. E como tem gente estúpida nesse país, né? Para vaiar e não reconhecer Gilberto Gil, né, Tony Dias? Cara, sabe quem é o culpado disso tudo? Até imagino. Ricardo Boechat. Por quê? Agora fiquei curioso. Né? Cara, eu lembro quando começou a Band News no Rio de Janeiro, quando começou a época lá do 2006, 2007, lá o Mensalão, o Petrolão. Seu Ricardo Boechat mandava eu assisti o programa dele todo dia de manhã. Aí ele falava, o Ricardo Boechat falava assim mesmo: quando você encontrar um político na rua, vai. Esculache um político na rua, zoe um político na rua, zoe. Faça isso tudo. Isso foi tá. Quantas vezes você via político em avião sendo vaiado, tanto de direita quanto de esquerda? Isso já aconteceu aos montes. O que está acontecendo agora é que essa galera perdeu a racionalidade. Por isso que eu falo que a antipolítica no Brasil é que foi o grande problema feito pelo seu Ricardo Boechat, falecido. Eu não vou tirar o mérito disso, não. O que aconteceu com o Gilberto Gil é um reflexo de 10 anos, 15 anos atrás. Dessa babaquice toda, de negar a política. O que esses caras estão fazendo? Quando esses caras vão lá e cometem um crime, porque isso aí é stalking,
Isso é crime, está na lei, stalking é crime. Está entendendo? Perseguição. Esse é o problema da política. O lance é o seguinte, você vai, um cara quando está dando um discurso é uma coisa. Você vai na plenária lá do Congresso e xinga o cara na plenária do Congresso. Ele está na atividade dele, né? Ele está na atividade dele. Você pode fazer isso, você chega lá e vai criticar, vai na Assembleia Legislativa. Agora, perseguir o cara, isso não é legal. Não é legal. E isso vai descambar para coisas mais violentas. O que aconteceu ontem, lá em Sinop, no Mato Grosso, que a vereadora quase foi espancada por causa de fake news, de mentira, de stalking. Tá entendendo? A vereadora do PT quase foi espancada por causa de stalking. Então, o que a gente está vivendo hoje é culpa da negação da política. Negar a política que fez essa merda toda no país, bicho. Essa coisa de ficar cornetando o deputado, o vereador, tá entendendo? É isso que gerou esse caos todo. Tu lembra na época, só em 2013, daquela galera lá que cometeu... 2013, das manifestações, que a galera ficou acampada na frente da casa do Cabral 24 horas, zoando o Cabral 24 horas, que tiveram que pedir para o Cabral sair do prédio, que não estavam mais aguentando. É esse processo inteiro, bicho. Então, o que está acontecendo hoje no Brasil é a negação da política. E a gente só vai conseguir fazer isso mudar no momento que você tiver uma regulamentação das mídias sociais responsabilizando as pessoas pelos crimes que elas cometerem. Começar a pegar o bombadão e botar no xilindró mesmo. Ofender, ou pegar... mas ele só não está no xilindró porque ele foi indultado pelo Bolsonaro. Foi. Pegar o queridinho da esquerda, o André Janones... Também. O janonismo cultural. E aí a gente tem que começar a ser pragmático, bicho. Ó, anota aí. Profetizei. Janones vai ser o primeiro a pular do barco. Anota isso aí. Vamos criar um novo quadro no ano que vem chamado Profetizei, Doni Dias. Gostei dessa. Gostei dessa aí. Profetizei. Anota, Janones vai ser o primeiro a pular do barco. A vinheta vai ser você vestido com a barbona, tipo Moisés, assim, tipo... Tem uma inteligência artificial que faz isso aí, a gente faz esse modelo. Eu falo isso. Os crimes que Janones comete não é tão diferente dos crimes que comete... Não, eu acho que a gente falou isso em algum momento aqui no programa, né? E aí todo o janonismo cultural... Tá entendendo? Então tá na hora da gente começar a entender. Funcionou na campanha? Porra, bicho, na campanha tava, mas agora não faz mais sentido. Vai ficar nessa babaquice toda? Vai ficar nesse mimimi todo? Vai dar Ministério da Comunicação pro filho da puta desse, cara? Porra. Vai dar uma SECOM para ele? Porra. Porque na comunicação, no Ministério da Comunicação, na transição, é o Gilmar Tato, os cabeças, é o Gilmar Tato, o ex-marido da Gleice Hoffmann, o Paulo Bernardo, e a diretora criativa do Greg News, a Adriana Orofino. Eu acho que essa garota seria uma boa ministra da comunicação. É mais do que o Paulo Bernardo e o Gilmar Tato, né? Ela também seria, porque porque o que acontece, bicho? Cara, tu vai ver o Instagram não, o WhatsApp. O Greg News não trabalha com fake, cara. Né? Ele não trabalha com fake, né? Não, ele faz a crítica, ele vai em cima de fato jornalístico. Ele é narrativa, mas não trabalha com fake. Isso é verdade. Não trabalha com fake, ele vai em cima de fato narrativo. É isso que eu estou te falando, que é uma diferença muito grande de credibilidade, que o Janones não tem. Tá entendendo? Se você criticar o Janones hoje, nego Janones é o primeiro a pular do barco. Aviso e tá anotado. Por que eu tô falando isso, bicho? O que tá acontecendo? Profetizei!
O que aconteceu com o Gilberto Gil é fruto dessa negação da política, é fruto, porque o cara faz isso, ele pega o celular, tira uma foto, alopra o cara e joga nos grupos dele para tirar onda. É muito mais o efeito da tirar onda. Não, e o Gil não caiu, né? O Gil não respondeu. O Brasil nem vai processar ele. O Brasil nem vai processar. Tá entendendo? Mas é isso que leva esse maluquinho a fazer essa chacina nazista. A negação da política. A negação da política está levando a isso. Esses anos todos de negação da política, esses anos todos de Rede Globo botando aquela porra lá do duto de esgoto, saindo dinheiro da boca para fora, tá entendendo? É essa negação da política, é a Veja botando aquelas capas sensacionalistas. Tu falou na Sininho, a Sininho saiu na capa da Veja, bicho. Tá entendendo? E ela nem era articuladora do Black Bloc, o Black Bloc nunca existiu. O Black Bloc nunca foi... O Black Bloc é tática de manifestação. O Black Bloc é a coisa mais anarquista que existe. Qualquer um ali se botava a coisa na cabeça e quebrava a porra. Isso acontece no mundo inteiro, a tática Black Bloc. Não tem um líder no Black Bloc. Não tem uma liderança. Vamos quebrar, não. Podem existir grupos que se articulam para fazer, mas... Mas você não tem uma liderança. Está entendendo? Botaram na conta da garota uma parada. Então, o que a gente tem que entender é o seguinte, o que está acontecendo hoje, o que aconteceu com o Alexandre de Moraes lá em Nova York, isso aí é stalking. Isso é stalking. Isso tem que ser punido, e tem que regulamentar as mídias sociais, bicho. Não é possível tanta mentira de todos os lados. Todos os lados. Uma coisa é você fazer meme. Igual eu te mandei um meme aí. Mandar um meme aí para você ver o que é o meme. Eu acho que esse meme aí você vai gostar dele. Vê aí, abre esse meme aí para ver se ele pode ser publicado ou não. Vê aí, vê se esse meme pode ser publicado. Tem agora. Tem diversos patriotas, né? Entendeu? Pode ser também, publicado. Então, o que está acontecendo hoje é que se negou a política por muito tempo, Léo. E vai demorar muito para a gente poder voltar a viver processos políticos. Primeiro, porque a gente tem uma democracia recente. O Brasil nunca teve uma estabilidade. Você que é historiador, você sabe muito bem disso. Melhor do que eu. O Brasil nunca conseguiu ter um ciclo democrático. Olha só, o maior foi esse da Nova República, realmente. Que foi abalado pelo Bolsonaro. E será que a gente está vivendo Será que já mudou? A Nova República não acabou? Esteja vivendo um novo... Tem estudiosos que já apontam isso, né? Que acabou a Nova República. Está entendendo? Né? Mas que ainda não existe um novo ciclo histórico. Não existe. Aí que tá. Você está no meio que um limbo assim para onde vai essa República Brasileira. Né? Tá entendendo? Então a gente nunca teve um ciclo. A gente saiu de uma democracia, uma ditadura sanguinolenta, sangrenta. Entramos aí, pegamos um período aí louco aí com o Sarney. Tá entendendo? Depois tivemos aí um patife, que foi o Collor. E depois a única estabilidade que a gente teve foi desde quando o Fernando Henrique entrou e os 10 anos do PT até começar as crises. Até as primaveras de 2013. Que foi um período assim um pouco mais tranquilo que o Brasil conseguiu fazer previsibilidade. Entre 94, se eu não me engano, e 2013, velho. Vamos colocar 94, 93, quando os Collor saem, entra Itamar, 92 em diante. Mas teve 20 anos aí de uma social-democracia, entre aspas, assim. Tá entendendo? Que a gente conseguiu ter Antes disso, o Sarney foi um mandato de crise, mas ele tinha compromisso em... Olha só, uma coisa, olha só, eu vou até... Eu nem sei se eu deveria dizer isso, mas o Sarney, ele garantiu a transição democrática no Brasil. José Sarney. Garantiu. Né? Isso a gente tem que
que reconhecer dele, né? Foi, pô. O período que antes do Bolsonaro que teve mais ameaçada assim, a normalidade democrática do Brasil foi o Collor, né? E de longe, né, não foi nada parecido com o Bolsonaro, né? Não, Bolsonaro, Nada. cara, Bolsonaro foi um. Quando a gente voltar daqui em 2024, 2025, que as coisas estiverem, vamos dizer assim, tá? Mais claras, né? Vagabundo fala assim, eu quero ver muito patriotário, comendo a picanha e falando assim, caraca, maluco, que merda eu fiz, o que aconteceu? Tipo aquele cara que tomou um porre e fez várias coisas que não sabe. Dormiu com o travesti, né? Não estou nem dizendo nesse aspecto, não estou nem dizendo em questão de coisa, mas é tipo aquele filme do bebê no caso. É isso aí. Que o cara tampou na porrada. O cara fala, que é isso, bicho? Eu não disse, mas aí é aquela coisa. Na internet os são eternos. Não está registrado. Eu tenho um drive aí, bicho, uma porrada de maluco aí que eu sei que vai virar casaca. Pois é. Eu sei que vai virar casaca, eu vou mandar. Tony, e essa geração que se perde, assim, do Jô, Boldrin, Gal, Tremendão, para a cultura brasileira, tem reposição para isso, para esse pessoal? Tu lembra na época que foi que morreu o Braguinha, morreu aquele cara da Bahia, Caim, sim. aquele outro dramaturgo. É natural, as pessoas morrem, né? As gerações vão se perdendo. Né? O problema todo é o seguinte, o problema todo é a questão de você não se renovar. Há muita gente boa. Você tem muita gente boa. Olha, e Tony Dias acompanha mais do que eu essas novidades aí. Por exemplo, você pode ver o teu próprio Greg News, até o Gregório do Divier. Ele é vamos dizer assim, ele seria um Juca Chaves hoje. Sim. No sentido de catarse, de ser explanado. A própria Adriana Orofino que eu falei. Só não faz música, né? Assim, não faz música, mas as críticas, tipo assim, seria o Porta dos Fundos é um pascuinho. Boa analogia. Boa analogia. A gente tem que entender os ciclos de hoje. Por exemplo, cara, eu estava vendo por exemplo, eu sou fã do The Voice. Eu assisto The Voice mesmo. Sempre assisti todas as temporadas, eu gosto do The Voice. Eu gosto. Tem muito músico muito bom no Brasil. E tem muito compositor bom. Tem esse tal do João, bicho. O João, um moleque novo, fazendo uma música maneiríssima. Tem a Glória Groove, que faz um som louco. Porra, tem Lineker, bicho, que faz uma parada sinistra. Porra, tem o Emicida. O Emicida, eu considero o Emicida um próximo Gilberto Gil, pela relevância política. Criolo, né? Tem o Criolo também. O Criolo, já colocaria o Criolo ali meio Milton Nascimento. Não, tô falando dessa geração que está renovando. Dessa geração e tentando analisar, por exemplo, a Gal Costa. Quem eu colocaria hoje como Gal Costa hoje? Gal Costa, eu colocaria uma menina do Nordeste chamada Tulipa Ruiz. Tem uma renovação muito grande. Por exemplo, a principal banda do Brasil hoje se chama Francisco é o Hombre, que é uma banda latina que faz um som altamente politizado de uma natureza fenomenal. Isso a galera que eu conheço. Tem gente que eu nem conheço, que eu tenho um hábito, porque eu acho que qual é a grande questão hoje? Para você não ficar. Porque eu tenho amigos meus que pararam na década de 80 e década de 90. Então, para eles, só aquilo que é bom. Ele não consegue compreender que mudou, a música mudou, a batida da música mudou. Antes de entrar aqui agora, eu estava vendo um programa que tem no Multishow chamado Música Boa, que a Glória Groove que apresenta. Tinha os malucos de piseiro. Já ouviu falar no ritmo piseiro? Não. Pisadinha? Pisadinha, sim. É a mesma. É um forró contemporâneo, bicho. Tem a mesma pegada do forró, mas o cara canta de um outro tipo. Então, acho que
que esses caras vão fazer falta, bicho, vão fazer falta. Eu vi o show do Milton Nascimento, eu chorei o show inteiro. Tá entendendo? Porra, eu fiquei triste quando morreu a Gal Costa. Eu fiquei triste quando morreu a Elza Soares. Tá entendendo? Então, eu acho que você tem que ter a mente aberta, e é uma coisa muito interessante. Daqui a pouco, o Vitória está com 5, 6 anos, não é isso? Vai fazer 6. Quando a Vitória começar a ter 10 anos, você vai começar a ouvir, igual o Theo está ouvindo agora. Pô, o Theo me mostrou uma banda que é On Nation. É uma banda que tem uma brasileira, tem uma canadense, tem uma venezuelana, tem uma americana, tem uma alemã, tem uma menina de Senegal. São 8 pessoas do mundo inteiro. Com ritmo maneiro pra caramba. Tá entendendo? Aí eu começo a assistir esses musicais que o Theo tá assistindo aí. Tem um musical chamado 13, bicho, que é muito maneiro. Que os moleques contam... Então, tipo assim... Eu sempre me permiti a ouvir o que está ali sendo feito do novo. Por exemplo, estou com a camisa aqui do Suicidal Tendencies. Está até aí, ó. Suicidal Tendencies. Opa! Suicidal Tendencies, década de 88, 87. Início de 90, né? Um livro... Punk final de rock, 80. na veia. Porra, eu acho maneiro. E o Mike Mu é um fascistoide do cacete. Virou trampista. O vocalista do Suicide. Fazer o quê? Tá entendendo? Mas me influenciou. Se eu ficasse parado lá nas ondas do Mike Mu, lá do Suicidal Tendencies, hoje talvez eu seria um fascistoide. Tá compreendendo? Então, acho que você se permitir... Por exemplo, eu não gosto dessa música do Centro-Oeste. Eu não gosto da música do Centro-Oeste, aquelas coisas daqueles playboy lá do Centro-Oeste, que canta essas sofrências. Eu não curto. Mas a Marília Mendonça eu tenho que tirar o chapéu para a mulher. Quando tinha... tem uns caras aí que eu falo assim, pô, os caras é bom. Não vou botar no meu coisa para ouvir. Na sua playlist, né? Mas eu acho que o grande barato da música e da arte é você poder experimentar ela, não negar a arte. Que eu acho que o maneiro é você não negar a arte e você saber a origem. A arte é uma das poucas ciências, vamos colocar assim, que a arte eu considero como ciência, que você tem uma história. Ciência no sentido de conhecimento, né? Toda arte é um conhecimento. Por exemplo, você vai falar de roqueira no Brasil. Você teve Celi Campelo, depois você teve Rita Lee, você teve a Pitty, tá entendendo? Você sempre tem as tradições. Agora você tem outras pessoas. Você tem uma banda chamada Mulamba, bicho. Mulamba! Caraca, uma banda de mulher feminista do cacete de Curitiba. Então tem uma galera boa fazendo todos os tipos de música. Tá entendendo? Se você quer uma música brega, tem a Duda Beat, que faz uma música muito maneira. Então, acho que você tem que se permitir a ouvir e eu não digo nem só na música, no cinema. Tá entendendo? Uma coisa que depois que começou a pandemia, eu não vou mais em teatro. Eu sempre gostei muito de ir em teatro. Mas eu gostava de ir no teatro ali no Centro Cultural Banco do Brasil, que tinha aquelas peças independentes malucas ali que eu assistia. Ali aquele teatro que tem ali em Copacabana, ali próximo da Arco Verde, o Oi Futuro. Eu estava até falando com a Cecília, que tem uma mulher que mora aqui em Miguel Pereira, que ela é artística, ela escreveu uma peça que eu assisti em 2008, que eu descobri por acaso, olhando aqui, falei, caraca, Jussara escreveu essa peça em 2008, uma peça que começava às 10 horas da noite e acabava às 6 horas da manhã, lá no Oi Futuro. Então, eu acho que a arte é isso, cara, a arte é essa experimentação. Por isso que esses fascistoides aí, eles não conseguem, porque a arte deles é muito limitada. Eles escutaram uma música há 20 anos, só escuta aquela música ali, eles não conseguem expandir. Então, vai se fazer falta, porra. Eu não estou querendo falar Rolando Boldrin, não é? Vai fazer falta? Porra, vai fazer uma falta do caralho, mas tem o Chinaína, que apresenta música boa. Porra, tem Dona Onete, que daqui a pouco Dona Onete vai morrer também.
Mas, porra, então tem muita coisa rolando aí. Mas por isso que eu... Cara, eu vivo com música, eu escuto música o dia inteiro. Escutei o disco novo da Tulipa Ruiz, tem 3 semanas saiu o disco novo da Tulipa Ruiz, bom pra caramba. Tá entendendo? Então, hoje, um amigo meu, se você gosta de um progressivo, tem um amigo meu que lançou um disco hoje. Se você quiser, procura Ives Experience. Ives Experience. Esse cara ele é baixista da banda Black Dog, que é uma banda que faz cover do Led Zeppelin. Então ele lançou um disco hoje, eu escutei o disco dele hoje. Então tem parceria com aquele coroa, o Sivuca, tá entendendo? Então tem umas coisas muito boas rolando por aí. Agora é aquela coisa de procurar. Sábado teve o Afropunk lá em... Eu tava lendo, né? Black Pantera, né? Porra, Black Pantera, bicho. Pra quem gosta de pancadaria, porra, Black Pantera. Então tem muita coisa boa rolando aí. Agora, é você estar atento e se permitir a ouvir. Você talvez vai estranhar a primeira vez que você vai ouvir, porra, talvez você vai estranhar porque você não está habituado com aquilo. Mas é você se permitir. Porque a música mudou. Porra, e a Anitta é uma das pessoas que mudou a música. Pouca gente parou para perceber. Mas a Anitta, quando pegou essa batida de 480, acho que é 480 batidas por minuto, que fica aquela coisa o tempo inteiro, praticamente todo mundo está fazendo isso. Eu até falei que eu tenho vontade de montar uma banda usando essa base. Tem um filme que saiu no Netflix, lançou essa semana, que os caras fizeram uma versão do Lulu Santos por cima dessa batida. Falei, caraca. Então tem muita coisa acontecendo, cara. A única coisa que fica ruim aqui no interior é que eu não posso ir em teatro. Que eu gosto do teatro. Eu sempre gostei do teatro, de ver as peças ali aquela coisa do ator. Eu gosto muito de arte. Gosto mesmo. E essa galera vai fazer falta. O Jô Soares faz falta. Tá entendendo? O Jô faz falta. A Gal Costa vai fazer falta. Tem uma música que a Gal Costa gravou de uma banda chamada Manglore, chamada Motor. É uma das músicas de amor mais lindas que eu já ouvi até hoje, bicho. Que ela interpretando Vapor Barato, ela interpretando Caetano, né? Ela interpretando Gil, ela interpretando Roberto Carlos, fica ótimo, né? Sensacional, bicho. Ela tem a Bethânia também, que daqui a pouco está indo embora, ou já foi, nem sei. E ela sabia escolher repertório, né? Tudo que ela fazia com bom gosto, né? Mas ela também encomendava muita coisa também. Alcione, bicho. Alcione é uma das mulheres mais revolucionárias que teve no Brasil. Pouca gente... A Alcione foi a mulher, bicho, mais politizada no Brasil. Ela falava de política. Na década de 70, naquele samba que ela falava no samba, manda esse cara embora. Aquele samba que ela tinha na década de 70, manda esse cara embora, ele não serve para você. Eu parei para escutar todos os discos de Alcione. Alcione é uma raridade, bicho, que essa mulher fez pelo Brasil. Talvez a gente não tenha... Porque a música impacta na pessoa, bicho. A música impacta na pessoa. Quando... A música do amor. Cada casal tem a sua música, tá entendendo? Eu tenho a minha música com a Cecília. Pô, toda vez que eu escuto, eu falo assim, caraca, puta. Eu tenho a música com meu filho, porra, que eu canto para ele, pá. A gente tem essas coisas todas. Então, música é isso, bicho. E vai fazer falta. O Erasmo Carlos também, porra, foi foda. Erasmo Carlos marcou muito a minha vida por causa do meu pai. Meu pai sempre escutava Roberto Erasmo Carlos. O Tremendão. Pô, e o Erasmo Carlos, ele era roqueiro de underground. Pois é, rapaz. Ele curtia, ele sabia, ele sacava muito de rock and roll, bicho. Cara, eu assisti um show. A banda que acompanhava ele, os Filhos de Judite, é uma banda foda. Filho de Judite, bicho. Foda. Ele descobriu os caras. Depois entendeu? Ele foi tocar com uma banda chamada Devotos do Vivendo do Ócio.
Ele tocou com uma banda chamada Vivendo do Ócio. Ultimamente ele estava tocando com uma banda os Autoramas. Ele só andava com essa galera do underground, bicho. E eu lembro do show dele no Circo Voador que tinha 10 pessoas. Os filhos da Judite. Pois é. Que tinha uma mulher que trabalhava comigo que o nome dela era Judite. Eu até levei Cecília. Vamos ver show do Erasmo Carlos. Ela, rapaz, vai me levar show de Erasmo Carlos? Porra, vai tocar Roberto. Porra, bicho, eu tô te falando. Você vai gostar. Você vai gostar. Filho da Judite. Aí quando falou filho da Judite, ela, porra, daquela tua amiga chata lá. Não. Aí ela foi, viu o show, 10 pessoas. Eu, cara, tá maneiro, bicho. Porque ele começou a tocar os hits dele mesmo. Pô, foi maneiro. O cara era maneiro, bicho. Tony, vamos sair dessa treta cultural e, Tony, hoje nós vamos aposentar um quadro aqui que eu acho que já não faz muito sentido, né? Que é o quadro Cidadão de Bem, Tony Dias. É o último quadro Cidadão de Bem da história do Disrupções, Tony Dias, né? E o Cidadão de Bem hoje tem o seguinte título, né? Cidadão de Bem ou patriotário, Tony Dias, e eu vou explicar através de memes, né, por que eu estou chamando esse pessoal de patriotário, né? Eu acho que você já sabe, né, Tony? Né? Tony, eu vou mostrar aqui 3 memes para você, né? 4, um que você mandou. O primeiro é esse aqui, Tony Dias, não sei se você está vendo, Né? Tá compartilhando aí? Não veio, não. Não veio, né? Deixa eu ver. Tem uma certa... Calma aí. Isso. Esse primeiro aqui que vai compartilhar agora, Tony Dias, que é, né, justamente o nosso Eduardo Bananinha e família no Catar, nem basta ele no Catar, né, assistindo um jogo da seleção e em cima tem a imagem dos bravos patriotas em frente ao quartel, em barracas de campo, em cadeiras de praia, pegando tudo alagado ali, Tony, tá vendo que tá tudo alagado ali, Tony Dias? Pegando chuva, usando banheiro unissex, Tony Dias, né? E o Bananinha, né, lá no Catar, todo sorridente, né, assistindo o jogo da Copa, e depois, Tony Dias, ele revelou, né, você viu, Tony Dias, né? Ele revelou o que ele foi fazer lá, né? Claro, essa revelação é a principal, Tony, né? Né? Ele, né, no seu, né? Calma aí, não foi. Calma aí. Isso. Ele, na sua explicação do que ele foi fazer lá, ele disse que ele foi entregar um pendrive, Tony Dias, para alguma autoridade do Catar lá. Você falou que ele tirou foto lá com o sheik lá do Catar, é isso, né? Deve ter sido para o ditador lá do Catar, né? Ele deve ter entregado esse pendrive lá para o Catar, e você mandou esse, né? Esse meme aqui, que tem o patriota do caminhão, já teve o patriota lá do navio, lá do que bateu na ponte, e agora tem o patriota do pendrive, Tony Dias, né? Tony Dias, como é que se sentiu o nosso cidadão de bem ou patriotário, escolha o que você quiser, ao ver as fotos do Bananinha no Catar, sorridente, né? E essa explicação do pendrive, Tony Dias, você, se fosse um cidadão de bem / patriotário, se sentiria como, Tony Dias? Cara, tu não vai mostrar o vídeo, não, vai mostrar dele Não tem o vídeo. Né? Não dá. Se você mostrar o vídeo, bicho, é coisa... Porra, Léo, na boa, me desculpa. O cara que segue esses caras ainda, cara,
Eu acho que esses caras têm que... Não sei, eu acho que esses caras têm algum déficit cognitivo. Eu vou te mostrar um outro meme, então, aqui. Não tem como, cara, não tem como você comentar. O cara, na boa, a gente sempre falou do Lula e da Dilma, a diferença do Lula e da Dilma. A Dilma sofreu um golpe e saiu pela porta da frente. Saiu honrada pela porta da frente. Lula foi preso e Lula foi para a cadeia. Foi preso, ficou na cadeia. Isso garante uma liderança. O líder tem que mostrar que ele é aquilo. O que esse cara fez aí, bicho, na boa, o cara que chegar para mim hoje e falar, não sei aquele Bolsonaro, fala assim, maluco, dá licença. Vai se catar. Pra puta que pariu. Pra ter uma ideia, eu até quebrei o decor, tô bebendo, fumando, porque não dá. Não dá. Esses caras deixaram até nervoso. Mas eu acho que tem patriotário que tá aí, né, na bronca com bananinha. Olha o que tem. Olha, tá compartilhando aí? Tá, né? Olha o que tem. Esse patriotário aqui, né? Ele colocou a seguinte reflexão, Antônio Dias, né? Eu, Cristiane, né? Decepcionada, estou há semanas no quartel. Sabe o que é um banheiro químico entupido, Heloísa? Um coral de ronco, chuva torrencial de verão e ouvindo o hino 24 horas? Eu é que não serei mais gado dessa família, Tony Dias. Será que a luz tocou essa cidadã, Tony Dias? Essa patriotária, essa cidadã de bem, ou ex-patriotária, sei lá? Cara, aquilo que eu já falei. Só está nas portas dos quartéis quem é reformado e mulher de militar e evangélicos que estão sendo manipulados por pastores. E aqueles terroristas que estão lá no Mato Grosso tacando terror. Tem uma coisa que passou, não sei se por isso que eu falo que a mídia não trabalha com fato. Na entrevista do Valdemar lá no dia que ele falou a questão da urna, de impugnar as urnas, perguntaram a ele sobre os caras. Ele falou que quem está fechando as ruas são os bandidos, lá do Mato Grosso. Quem falou isso foi o Valdemar Costa Neto. Que foi os bandidos que estão fechando. Não são o Bairro Maggi, o Bairro Maggi. Bairro Maggi. Danificaram os caminhões dele. Quem está apoiando ainda o Bolsonaro são esses caras que estão lá, os reformados, que são doentes, que querem realmente a ditadura, a grande maioria são velhos, no sentido... Velhos não no sentido pejorativo, mas são pessoas idosas que estão ali, que acreditam nisso mesmo, acreditam que a única fórmula, porque negaram a política, por isso que eu falo, o problema do Brasil foi a negação da política. As mulheres dos militares que estão fazendo quartelada lá na frente e alguns evangélicos que estão sendo manipulados pelos seus pastores e alguns caras aí terraplanistas. E aí tem os caras que estão ganhando dinheiro com isso. Por quê? Banheiro químico, bicho, é 300 pratos o aluguel de um banheiro químico. Quem está bancando aquela churrascada toda? Tá entendendo? Quem está bancando aquelas camisas verde e amarela que eles estão usando? Quem está bancando aquelas bandeiras todas? Tem muito dinheiro rolando ali por trás disso tudo. Tá entendendo? Aqueles adesivos todos. Então, tá, pensei que tu ia botar uma música, pensei que tu ia botar igual. Então, bicho, o que está acontecendo hoje é que a gente perdeu a noção. Essa galera perdeu a noção. Aí não tem mais que qualificar eles como maluquinho, não. Está na hora de qualificar eles, como a gente falou lá na frente, como terroristas. Olha, recebi um aqui do Coronel Siqueira, não consegui baixar, não, mas vou ler aqui para você. Coronel Siqueira, nosso amigo. Uma vez cheguei em casa com um bafo de uísque, bêbado, com perfume na roupa,
marca de batom no pescoço e um papelzinho escrito Marlene, com o número de telefone. Minha mulher questionou onde estive e eu falei a verdade. Fui levar um pendrive para o Catar e ficou tudo bem, né? Mas bicho. Cara, porra, é só você mandar um signo. Usa o signo, que o WhatsApp mesmo tem mensagem instantânea, o cara só vê uma vez e acabou. Se quiser confiabilidade. E aí você vê o fake, ele com uma porção, depois do couro comendo, ele com uma porção de pendrive para justificar. É uma história muito mal contada, bicho. E esse cara, ele precisa ser julgado por atentado à democracia. Pois é, claro. Ele e toda a família, né? Ele e toda a família. Ele precisa, dele. Quando ele chegar aqui no Brasil, a Polícia Federal tem que encaminhar ele, que ele cometeu um crime. Ele cometeu um crime e é um crime flagrante. Porque se você for analisar na lei, ele cometeu um crime de atentado, sim, bicho. Atentado à democracia, porque ele foi lá para fora para falar mal do Brasil. Se ele... O que ele publicou nesses vídeos? Que as urnas foram fraudadas? Fraudaram as urnas? Se ele foi eleito, se ele teve 900 mil votos nessas urnas? Tá entendendo a insanidade desses caras, bicho? Esses caras, eles são muito burros, bicho. Eles são muito burros. Me desculpa. Eles só não prosperaram no Brasil porque eles são analfabetos. Analfabetos políticos. Eles tiveram êxito. Então tem gente tão burra quanto ele. Né? Não, eles ganharam, mas a gente tem que entender o seguinte. Bolsonaro ganhou as eleições por causa da facada. Bolsonaro ganhou as eleições por causa da facada, por causa da empatia. Porque ele ficou numa empatia. Muitas das pessoas que votaram nele no primeiro turno foi por causa da empatia com ele, lá em 2018. Agora foi por causa desse dinheiro todo, 794 bilhões de rombo. Ele fez uma campanha por 794 bilhões de reais. Esse foi o valor da campanha do Bolsonaro. Quando ele faz as PEC dos precatórios em 2021. Ele fez a PEC dos precatórios lá, que botou uma porção de gente aí na deriva. Quando ele fez a PEC do ICMS, que está impactando nos municípios. Tem muito município esse ano que não vai conseguir fechar caixa. Por causa disso. A instabilidade política que esse cara trouxe para o Brasil. Por isso que ele foi eleito. E também aqueles fake que ele armou durante a semana toda aí para ficar na mídia. Porque ele é daquela teoria, fale mal, mas falem de mim. Tá entendendo? E aquela coisa da Carla Zambelli. Aquele coisa que a Carla Zambelli fez na véspera das eleições, a gente já falou aqui, teve um impacto significativo. Muita mulher votou nela porque ela era uma mulher que estava armada correndo atrás de um preto. E o mais grave disso tudo não foi nem o Bananinha. Foi no sábado ou domingo, um cara que convocou os 960 mil caques do Brasil a saírem armados nas ruas. Tá entendendo? Então tá na hora desse governo novo entrando aí, acabar com essa palhaçada. Tratar esses caras como terroristas domésticos, sim. Porque se deixar, bicho, esses caras vão ficar aí. Porque esses caras não tem nada a perder mais não, bicho. A grande maioria já está aposentado. A grande maioria ali está aposentada. A grande maioria ali tem caminhões. Vai ter safra daqui a pouco. Vai ter que escoar a safra, vai ter que contratar os caminhões do cara. Então, o que está acontecendo hoje, a gente tem que dar nome aos bois. Os caras estão fazendo crimes de terrorismo. Não foram eles que fizeram a lei antiterrorista? Tem que enquadrar eles nessa lei, cara. Isso aí. O que o Flávio Bolsonaro fez é muito pior. Essa história do pendrive aí, isso é muito mal explicado. Tá entendendo? Se é nos Estados Unidos, esse cara, porra, ele tá lascado, bicho. Tony, meu parceiro, meu amigo,
Já são quase 1h50 de programa, né? Nós vamos ter que aí, né, enfim, nos despedir aqui da nossa audiência. Fala. Vai se despedir desse quadro, deixa eu buscar aqui. Tem que mostrar fala. O Eduardo Bolsonaro falando. Então fala. Vamos botar, merece, já que vai acabar esse quadro. Tem que botar ele falando do pendrive. Para deixar registrado aqui. Que no futuro, eu sei que vai ter historiador que vai assistir esse vídeo aqui no futuro. No futuro não vai ter gente que não vai acreditar, né? Mas não vai acreditar. Meu filho vai levar isso aqui para o futuro, vou fazer as aulas dele no futuro. Quando ele for falar aqui, deixa eu vídeo do Bolsonaro, deixa eu botar aqui. Que foi uma das coisas mais esdrúxulas, bicho. Eu acho que foi a coisa mais esdrúxula do que o cabo e um... E um soldado? E um soldado. Ai, peraí. Vídeo Eduardo Bolsonaro. Tony Dias? Merece deixar registrado para os anais. Bolsonaro pendrive. E pior que ele botou um pendrive pequenininho. Pois é. Em que ele estava pensando, né, Tony Dias? Tu não viu o vídeo, não é? Não vi. Eu li a matéria só. Vídeo mesmo. Eu vou botar um vídeo aqui, peraí. Você vai fazer um react desse vídeo aí agora. Não tá compartilhando, não. Eu estou tirando o patrocínio. Isso aí, muito bem. Não está pagando porra nenhuma pra gente, também não vou botar. Peraí. Tá aqui. Tem que colocar. Agora acho que vai compartilhar, Tony. Isso. Tá, mas deixa eu botar do início. Nesses pendrives aqui tem vídeos em inglês. Abre. Deixa eu ver. O som tá indo? Não, por enquanto não. Mas você não tocou ainda. Você não deu o play ainda. Nesses pendrives aqui tem vídeos em inglês explicando a situação do Brasil. Eu espero que você não creia que aqui no Catar só se fala em Copa do Mundo. Só para lembrar para você que a FIFA tem mais membros do que as próprias Nações Unidas. A imprensa inteira está aqui. É por isso que a esquerda faz tanto esforço e até projeto de lei para criminalizar quem fala algumas verdades na cara, né, de outros brasileiros que têm esperança de voltar às tetas da Lei Rouanet, etc. E outra coisa, toma cuidado. A esquerda ela não está preocupada com a tua segurança, nem com a economia. Então, por que você vai cerrar a fileira com esse cara? Será que você não consegue imaginar um pouquinho do que está por trás disso? Será que você não consegue perceber a importância da comunicação internacional? Será que a gente vai ter que perder um dos pouquíssimos acessos que nós temos? Pensa um pouquinho sobre isso, tá? Antes de bater palma, porque eu apareci no Jornal Nacional, beleza? Um abraço a vocês, fiquem com Deus. Seguimos na mesma batida. Nem ele acreditou no que ele falou, né, Tony? Né? Tá aí. É simples, né? E a gente encerra esse quadro que eu já não gostava dele, que me dava coisa. E agora, se for falar nisso, agora é terrorismo. Isso aí. Tony Dias, então, né, meu amigo, meu companheiro, né, ficamos por aqui hoje, né? Quero registrar que vamos fazer quase 2 horas de programa aqui, Tony Dias, falamos pra cacete, né? Mas tínhamos muita coisa para falar também, né? E, Tony, meu abraço, até semana que vem, e quero convocar aí todos que nos ouvem e nos curtem aí nas nossas redes sociais, continuem curtindo, continuem nos vendo, né? E os Disrupções continuar mais um ano.
Estamos chegando, assim, já ao final do ano, nós vamos fazer uma parada, assim, nos nossos programas, dentro em breve, né? Mas ano que vem nós vamos voltar, né, Tony Dias? Até mais, Tony! Tchau!